Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo aqui. Hoje nós vamos de bolo de manteiga simples com ingrediente de iogurte também. Então, eu tenho os ingredientes aqui, depois eu falo a quantia. Já separei a clara dos ovos e vou bater separado porque isso deixa o bolo bem fofinho. E a forma já tá untada. Eu untei com manteiga e depois um açúcar com canela. Isso fica uma crostazinha bem gostosa depois de assado. E daí eu explico a quantidade daqui a pouco. Então, eu vou bater os ovos, vou dar uma misturada e a farinha de trigo também, o pó royal. Depois eu continuo na explicação. Até mais. Ó, então eu já bati a clara em neve, tem que ser bem durinha. Ela, depois a gente acrescenta no final. E também já misturei os ovos com a manteiga, com açúcar e um potinho de iogurte natural. E agora eu vou dar sequência e misturando a farinha, né? A farinha de trigo aos poucos e mexendo, né? E no final, então, eu coloco a clara em neve, o pó royal e coloco para assar. Tá misturando bem a farinha de trigo. Assim, batendo no manual, costuma embolar um pouco, mas a gente consegue. Vai ser um bolo bem delicioso. Depois eu já falo das quantidades de ingredientes. Até daqui a pouco. Ó, como eu falei, então eu já acrescentei tudo. A clara em neve e uma colher bem cheia de pó royal. Ficou excelente essa massa, muito bonita. Ela tá assim, uma consistência boa e própria para bolo mesmo. Eu acredito que o bolo vai ficar uma delícia. Então agora eu vou colocar na forma, vou enfornar ele e depois a gente vai mostrando a sequência como ele ficou e também já vou passar os ingredientes. Beleza? Então, como eu falei, agora ele já tá na forma, pronto para assar. Ficou uma massa maravilhosa. E os ingredientes, então, foram 4 ovos inteiros, daí eu separei, né, as claras das gemas e bati as claras em neve. E a gema eu misturei com 2 colheres bem cheias de manteiga e uma de margarina e uma xícara bem cheia de açúcar. Aí eu mexi bem isso aí, deixei um creme assim, e daí eu acrescentei um copinho de iogurte natural, não vai leite, né? Só coloquei mesmo um iogurte e misturei bem isso aí. E daí eu coloquei 2 xícaras e mais um pouquinho de farinha de trigo, não chega a dar 2,5 xícaras de farinha de trigo. A massa ficou num ponto excelente. Depois de batido tudo, cada parte separado, eu misturei daí a clara em neve com essa massa e misturei, não mexi muito, né, mas o necessário, e acrescentei o pó royal, né? E agora está aqui na forma para ser assado. E a forma, como eu falei, eu untei com manteiga. Depois eu peguei 2 colherinhas de açúcar demerara e uma colherinha rasa de canela e misturei e passei por cima do untado.
Então ele vai ficar bem bacana, assim, ele vai ficar docinho e aquela cor bonita, né? Agora então eu vou assar, depois eu mostro ele pronto, pra ver daí como que realmente ficou. Mas é uma receita muito boa, é um bolo delicioso, ele é simples, mas muito gostoso. Até daqui a pouco. Aqui está aqui o bolo, vamos cortar um pedaço. Muito bonito. Ele ficou uma fofura, bem rosadinho, assim, muito lindo e gostoso, lógico, né? Ficou muito gostoso esse bolo. Vale a pena fazer, que ele dá certo, essa receita dá certinha, né? E é sempre bom, né, a gente compartilhar essas dicas, né? Nosso canal é de dicas, então a gente compartilha as coisas simples que a gente faz em casa mesmo. E hoje foi o dia desse bolo delicioso, né? Então, como eu falei, ele fica, devido a for montada com açúcar, né? Ele fica assim bem douradinho e gostoso, né? Muito gostoso. Olha, fica fofinho. Bem fofinho mesmo. Bom para comer qualquer hora, né? Claro que no café da tarde, de manhã também. Inclusive, isso fica mais gostoso no outro dia, né? Que daí passa bem os temperos, né? Mas é isso. Os ingredientes eu já falei, né? E aí eu peço que curtem, né, o canal e inscreva-se também. Se quiser compartilhar, porque é sempre bom, né? Uma dica, ainda mais uma alimentação, né? Que todo mundo gosta. Então é interessante a gente compartilhar, né? E depois ajuda o canal, né? É o que sempre precisamos, né? Porque o YouTube, ele leva em consideração as visualizações, o curtir, o compartilhar, né? Então é isso. Por hoje, vamos ficando por aqui. Logo mais, assim que a gente fazer alguma coisa diferente aqui em casa, nós já estaremos compartilhando, né, e outras pessoas também possam, assim, aproveitar, né, já que é uma coisa para a pessoa se alimentar. Então, é bem interessante isso. E é isso, né? Nós vamos mostrar o bolo de novo, já foi cortado lá do outro lado. E que fica esse fundo no meio, porque a forma, ela tem esse fundo no meio, então fica esse buraco. Mas é isso. Focar ele bem de perto, tá bom? Obrigada por assistir e voltem sempre aqui no canal. Gratidão.